Nós não podemos permitir que nós fiquemos dormentes, adormecidos, que a gente perca a capacidade de se indignar com as constantes injustiças que estão sendo perpetradas por parte do nosso judiciário, principalmente da nossa Suprema Corte, na caneta do Alexandre de Moraes. Todos os dias a gente acompanha as notícias de pessoas idosas que nunca tiveram nenhum crime no seu histórico, que sempre trabalharam sem cometer crime algum, sendo condenadas a 15, 16, 17 anos de prisão. Pessoas com câncer, pessoas com doenças terminais, sendo condenadas à morte no presídio por ter invadido um prédio público num domingo qualquer, sobre uma absurda acusação de golpe. Hoje, o Alexandre de Moraes mandou soltar o Silvinei Vasquez, há poucos dias de completar 1 ano preso sem uma denúncia tendo sido formalizada. Ele não está liberto, ele não está livre. Ele vai ter que ter tornozeleira, vai ter que atender a vários requisitos, mas ele está com a sua vida destruída. Um diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso quase 1 ano. Isso é tortura. Mas tem um outro caso. Como está há muito tempo nesse ambiente de tortura, as pessoas meio que esquecem. Mas é que é mais grave que o caso do Silvinei Vasquez. E que hoje tomou uma proporção pior ainda. Daniel Silveira. PGR, Procuradoria-Geral da República, diz que Silveira não pagou multa com correção, o que impossibilita a análise da progressão de regime. Vamos entender isso aqui rapidão. Já era para Daniel Silveira estar cumprindo semiaberto. Ele já cumpriu todos os requisitos, todos. E essa ditadura do judiciário continua inventando desculpas para mantê-lo preso. Ele já está 102 dias além do período necessário para que ele possa cumprir em regime semiaberto. E aí, a PGR inventou uma mentira, que eu vou mostrar para vocês, de que eles não pagaram, como diz aqui, ó, não pagaram a multa com correção. Eu fiz questão de entrar em contato com o advogado do Daniel, que é o Dr. Paulo Faria, e peguei com ele essa nota. Ele fez questão de passar para mim essa nota que ele quer divulgar para vocês entenderem como que a situação do Daniel é muito pior do que a gente imaginava. Vamos lá, olha só. Gente, isso aqui é absurdo o que está acontecendo no país. A defesa do ex-deputado federal Daniel Lúcio Silveira vem a público esclarecer sobre a manifestação da Procuradoria-Geral da República nos autos, afirmando que o pagamento se deu sem a devida correção monetária, o que impossibilita a análise da progressão de regime. Primeiramente, é lamentável que o membro do Ministério Público desconheça o que diz a lei, em especial o artigo 49, que diz claramente: o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente no tempo do fato. Ou seja, teria que ser um cálculo em cima do salário mínimo na época em que ele foi condenado. Não o salário mínimo de agora. Portanto, ao tempo do fato, o salário mínimo em 2021 correspondia a R$ 1.100, data da prisão. A condenação foi em 35 dias multa, o que equivale a 175 salários mínimos, totalizando, em 16 de fevereiro de 2021, R$ 192 mil. Esse é o valor da multa quando ele foi preso. Não há correção em valor de multa. A atualização monetária foi feita com base na variação do IPCA e utilizado pelo STF para... Vamos baixar aqui. Para atualizações de valores condenatórios, chegando, portanto, ao valor final de 239 mil. Esse deveria ser o valor a ser pago. 239 mil. Bom, vamos lá. Em 25 de julho de 2024, foi depositado um valor de 247 mil. Preste atenção. Foi depositado um valor maior do que o valor da multa e enviado aos autos, foi pago além do valor devido. Em resumo, o valor da multa foi gerado com o salário mínimo do tempo do fato, 2021, 1.100, equitado a multa com o valor do salário vigente, 2024, 1.412. Mesmo, olha como que o advogado foi inteligente, mesmo a lei falando que a multa tem que ser de acordo com o valor do salário mínimo vigente no ato do fato, ele fez o cálculo com o valor do salário mínimo de agora, para não ter narrativa, para não ter desculpas. Pagaram um valor acima. Olá, meu povo. Bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações.
Suprema Corte enfrenta críticas após decisões controversas e alegações de abusos no sistema judicial nos últimos meses. O sistema judicial brasileiro tem enfrentado intensas críticas devido a decisões controversas e alegações de abusos de poder. Entre os casos que têm gerado mais polêmica está o do ex-deputado Daniel Silveira, que permanece em regime fechado, apesar de ter cumprido todos os requisitos legais para a progressão de regime. A Procuradoria-Geral da República, PGR, alegou que Silveira não pagou a multa imposta com a devida correção monetária, o que teria impedido a análise de sua progressão para o regime semiaberto. No entanto, a defesa do ex-deputado, por meio do advogado Paulo Faria, refutou a acusação, afirmando que o pagamento foi feito corretamente e que excedeu o valor exigido. O advogado forneceu documentos comprovando que o montante pago foi superior ao valor da multa, o que, segundo ele, deveria ser suficiente para a progressão de regime. A situação gerou uma série de debates sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, e do ministro Alexandre de Moraes. Críticos acusam o judiciário de utilizar argumentos e interpretações legais para manter Silveira preso além do tempo necessário, e questionam o tratamento desigual aplicado a diferentes casos. Além do caso de Silveira, outras situações também têm chamado a atenção. Pessoas idosas e com doenças graves foram condenadas a penas longas, e há denúncias de tratamentos desumanos e abusivos dentro do sistema penitenciário. Essas decisões têm alimentado uma percepção de que há uma tendência a aplicar penas severas e a manter indivíduos em condições extremas, enquanto figuras de maior destaque no mundo criminal parecem receber um tratamento mais brando. A crescente insatisfação com o sistema judicial levanta questões sobre a imparcialidade e a justiça das decisões tomadas pelos tribunais superiores. A comunidade jurídica e a opinião pública continuam a acompanhar de perto esses desenvolvimentos, na esperança de que a transparência e a justiça prevaleçam. Vamos lá? Adiantou alguma coisa? Vamos ver aqui, ó. Portanto, não há o que se falar em nova atualização, pois a PGR não observou a lei, e tenta criar pelo em ovo para manter ilegalmente Daniel Silveira no regime fechado. Aplicar nova atualização de valor já utilizado é bis in idem, enriquecimento ilícito, prática nefasta, ilegal e condenável. Ao tomar conhecimento da manifestação, a defesa encaminhou a petição ao senhor Alexandre de Moraes com esses esclarecimentos e requerimento para imediata progressão de regime diante do crasso e inacreditável erro interpretado da PGR em não observar a lei e o pagamento do valor atualizado. O Daniel Lúcio Silveira, através do gesto humanitário e ajuda de milhares de brasileiros, adimpliu além do que devia. A vaquinha foi feita, o dinheiro foi arrecadado, foi pago mais do que se devia. E você quer saber se foi pago ou não? Tá aqui, ó. Tá aqui o comprovante de pagamento. Para não ter conversa, vou aumentar aqui para todo ver, ó. Comprovante de pagamento, tá aqui, ó, R$ 247.100. Foi pago além do valor da multa, mas essa ditadura do judiciário que se instaurou no Brasil quer manter o Daniel Silveira preso, mesmo ele tendo pago além e falando que não pagou com correção, pois ele pagou além da correção. Eu não sei qual foi o nível de perversidade para fazer uma coisa dessa. Foi o PGR Hindenburgo Filho, na quarta-feira do deputado Silveira, não pagou com correção monetária a multa necessária para análise. Tá, qual é a correção monetária então? Porque a gente faz a vaquinha, se for preciso, e a gente paga, mas já pagou além. Cara, é muita maldade o que está sendo feito. E a gente tem que ver chefe do crime organizado, traficante renomado, chefe de PCC sendo liberto, sendo liberado, como se... E quase que a justiça pede desculpas por ter preso essas pessoas. Cara condenado a 400 anos, virou blogueiro lá no Rio de Janeiro. 400 anos por corrupção. É um absurdo o que está sendo feito com Daniel Silveira. Então, é um absurdo. Felipe Martins, é um absurdo. Silvinei Vasquez e todas essas pessoas estão sendo condenadas. Mas o Daniel Silveira, pelo amor de Deus... Primeiro que o cara recebeu a graça do presidente e mesmo assim vocês foram lá e o prenderam. Isso é simplesmente absurdo. Se isso não é igualzinho a Venezuela, eu não sei o que é.
está sendo feito no Brasil exatamente o que a Venezuela faz. O discurso do Alexandre de Moraes, as justificativas, é como se o Maduro estivesse falando. Mas lá é contra a democracia. Aqui é em defesa dela. O mesmo argumento, a mesma deturpação, a mesma violentação, a mesma distorção da lei que é feita lá é antidemocrático. Aqui é democracia? Críticas ao sistema judicial brasileiro aumentam. O sistema judicial brasileiro enfrenta crescente crítica após decisões controversas e alegações de abusos. O ex-deputado Daniel Silveira, que cumpriu todos os requisitos legais para a progressão de regime, permanece em regime fechado devido a uma disputa sobre o pagamento de multa. A defesa afirma ter pagado corretamente, mas a Procuradoria-Geral da República contesta. Além desse caso, há preocupações sobre penas severas e tratamentos desumanos no sistema penitenciário, o que levanta questões sobre a imparcialidade e justiça das decisões judiciais. A situação está gerando intensos debates sobre o funcionamento e a transparência do judiciário.